Shalom a todos que estão sempre participando, aprendendo e dialogando e estão visualizando de uma forma ou outra, retendo o conteúdo que estamos sempre provendo para vocês. Conteúdo esse de cunho pentecostal acadêmico, por isso a proposta do canal é Teologia Pentecostal, né, em diálogo acadêmico. Hoje iremos falar dentro do âmbito da hermenêutica pentecostal, iremos tratar da Bíblia como literatura profética, como que o pentecostal absorve e propõe e argumenta a Bíblia como literatura profética. Mas antes de entrarmos neste conteúdo de hoje, eu quero te apresentar o livro Hermenêutica Pentecostal, o livro que escrevi, extraordinário, tratando sobre o movimento pentecostal em vários aspectos. E esse livro hoje, para uma promoção de final de ano, eu estou fazendo ele por apenas R$ 45. Então você pode adquirir esse livro extraordinário por apenas R$ 45 hoje, tá? Para entrar em contato comigo é 062 981 09 1777 062 981 09 1777. Muito bem, obrigado a todos. Pedindo também que se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá? Compartilha o vídeo e sempre dá aquele like para nós crescermos cada vez mais e avançarmos aqui dentro da plataforma. Muito bem, vamos então a essa extraordinária aula de hoje. Vamos falar da Bíblia como literatura profética. Partindo da premissa de que todo pentecostal ou todos aqueles que defendem a atualidade dos dons espirituais, né? Todos que nós podemos chamar de carismáticos, todos aqueles que desenvolvem uma interpretação pneumatológica das escrituras sagradas, eles estão convencidos de que de uma forma ou de outra Deus age, tá? Fala com as pessoas, seja para indivíduos, seja para grupos específicos da igreja, ou até para todas as congregações. Então, alguns na comunidade, até num sentido não religioso, mais amplo, por meio de visões, de testes, de profecias, de sonhos, ou até de várias maneiras, como os hebreus, vão colocando certamente o que ele fala e vão apontando isso, tá? Então, eles nesse caso encontram uma necessidade de, vamos dizer assim, desperder ou empreender comunicações de Deus dentro do cano de uma forma revelativa, tá? Então, vamos supor aqui Paulo, né? Quem quer que seja, ou Pedro, ou até podemos colocar aqui no Antigo Testamento Abraão, Moisés, seja qual for a experiência, ou as conversas, ou os diálogos apresentados por eles, são extraídos como literatura profética, tá? Porque tratam de assuntos que trazem uma palavra, uma revelação, uma orientação e uma instrução para um presente e futuro também. Então, os livros proféticos, né, quase não precisam de qualquer comentário, porque eles são inquestionavelmente literatura essa carismática, ou pelo menos para uma proporção de declaração profética que ela tem um endereço de cumprimento, que é um tempo
e o tempo proposto por Deus dentro da profecia entregue pelo profeta. Já se nós olharmos num outro ambiente, todo o gênero, toda a experiência, principalmente, né, a historiografia carismática, a proposta, não só nos evangelhos sinóticos, como também de biografias de cunho carismática, particularmente aquelas relacionadas ao contexto de Lucas Atos, né? Que é uma ação do Espírito através do, não, do início do ministério de Jesus no Evangelho de Lucas e depois a efetivação na vida dos seus discípulos, já através da ação do próprio Espírito em Atos dos Apóstolos. Quando também nós olharmos dentro do contexto do Evangelho de João, que ele é muito, vamos dizer assim, fundamentado em ensinamentos sobre o Espírito e sobre a necessidade de recebê-lo, especialmente os capítulos 3 a 7 e 14 a 16, né? E especialmente nessa primeira metade, ele apresenta uma efetivação da ação e intervenção, da proposta, da razão e do agir e intervir do Espírito dentro da questão de ofício e ação, ministério e proposta do Espírito, e a importância de se ter e receber e viver no agir do Espírito. Agora, quando nós olhamos para o livro de Atos, tá? A revelação já é mais expressiva, já é mais, vamos assim, contundente, já a partir de todo o contexto do livro, né? Seria o livro mais propulsor da ação do Espírito. Mas a literatura profética, ela pode ser dita que cada livro do Novo Testamento é sobre algum aspecto da vida e da ação do Espírito. Dificilmente vai haver um capítulo em que o pentecostal não vai encontrar ecos de coisas que ele pode querer dizer sobre suas próprias experiências vividas com a sua relação, com a sua comunhão com o Espírito de Deus. Então, dentro disso, a Bíblia, em os ambos testamentos, tanto o Antigo como o Novo, em suas formas até muito diferentes e para diferentes graus classificáveis sob o título geral do livro e do grupo inserido ou da parte inserida que o livro se encontra no cânon, no aspecto geral, nós podemos considerar que é profética, é uma literatura profética. Mas se isso pode ser dito sobre livros até, vamos dizer assim, individuais, nós também podemos afirmar na Bíblia como um todo, como literatura profética, tá? Nós podemos ver, por exemplo, aqui a questão levantada e abordada dentro de um contexto geral, não só em Atos, mas em toda a unidade escriturística das Sagradas Escrituras, vai desenvolver uma proposta totalmente profética. Tá? A mensagem essencial da história do Novo Testamento é que a idade do Espírito veio primeiro em Jesus. Então iniciou a ação primeiro em Jesus, depois em seus discípulos, né? Que a era do Espírito, vamos dizer assim, ela inicia
primeiro vindo sobre Jesus, depois sobre os seus discípulos, tá? Os 12, e, claro, aqueles todos que o acompanhavam, que deu a contingência de 120, tá? Que provam que fossem pessoas como os profetas do Velho Testamento, pessoas tais como o Antigo Testamento, que acreditavam que Deus se levantaria para cumprir um propósito, trazer bênçãos para todas as famílias da terra, restaurar a uma qualidade de vida semelhante à do Éden, no aspecto cristão primitivo, aonde a alegria seria uma das características principais dos seus membros. Uma vez que o mundo como um todo ainda permanece dentro de uma maldição, né, em relação ao pecado que habitou e habita no mundo, é preciso, para efetivar e participar e sentir essa órbita profética que é proposta pela Escritura, claro, a redenção, a salvação, a comunhão com Deus, a comunhão com o Filho, a comunhão com o Espírito, a efetivação da vida dentro da dimensão da Trindade. Então, algo que é muito real é que o propósito de Deus realmente ele está sendo cumprido num aspecto profético. E aí é que nós vamos ver que quando João chama de a Nova Jerusalém, né, ele está indicando ali uma qualidade profética do Novo Testamento também, pois é a própria essência da profecia que está propondo esse contexto futurístico. Então, toda essa ambiência escatológica dos profetas, ela é compartilhada dentro da proposta experiencial e revelativa apresentada pelos apóstolos no âmbito das suas vidas e documentado, relatado em suas cartas, em seus evangelhos, né? Então, dentro dessa proposta, que a literatura, em vez de ilustrar a experiência carismática, ela vai retratar as respostas daqueles que apreciaram e vivenciaram essa experiência. E essas experiências, percepções, elas vão ser contundentes de tal forma que vão construir todo o arcabouço da religião. A imagem da igreja escatológica do Espírito, aquela raça de pessoas e de um contexto de raça que nós até podemos dizer assim profética, elas participam de uma dimensão que nós podemos considerar a dimensão do agir e construir da igreja através da ação do Espírito. Então, em um aspecto, vamos dizer assim, de atratividade e de intervenção do Espírito dentro das Escrituras, nós podemos dizer que a Escritura não é somente um documento que está tratando de acontecimentos, de fatos, de ensinos, de relatos, de historiografia, não é? Mas também de uma construção, de uma proposta e ação do Espírito em todo o tempo da humanidade, através da participação da igreja nesse contato com o Espírito e vivenciando a promessa do poder do Espírito
e da orientação, direção e condução do Espírito sobre a igreja. Então, antes até da experiência do Espírito no Pentecoste, nós podemos ver que a própria obra, a própria produção escrita e construção dos textos sagrados pelos agiógrafos, pelos autores sagrados, se torna uma ação carismática porque é o Espírito que inspira eles. Então, uma terceira área, grande parte ou tensão dessa experiência carismática vai residir na experiência compartilhada com os apóstolos e os profetas e uma compulsão para falar sobre uma nova e viva visão que estavam recebendo e que receberam através da ação e intervenção do Espírito sobre a vida deles. O Espírito é que estava neles e sobre eles, não só no Novo Testamento, mas também sobre os profetas que profetizavam sob a orientação do Espírito também, porque o Espírito de Deus estava sobre o profeta. Então, nesse aspecto, é que nós podemos dizer que esta palavra, esta Escritura, a Sagrada Escritura, ela é um relato da experiência reveladora. Ela é um relato da palavra anunciadora, profética, viva e intervencional da ação do Espírito. Quando nós vamos voltar a esse aspecto, aí pode até que o intelectualismo, principalmente o movimento cético dentro da teologia liberal e dos teólogos cessacionistas, vão ser contrários, por achar anti-intelectual essa fala, esse adjetivo à Escritura, não é? De literatura profética. Mas a impressão que nós vemos é porque eles ainda não participaram da experiência, na verdade. Eles ainda não creram nessa perspectiva do Espírito e não viram a riqueza do testemunho do Espírito dentro da proposta que está apresentada. É por essas razões que existe sim uma ponderação que tem que se fazer nesse debate contra os liberais, que vão tender a não aceitar essa ação profética nas Escrituras e combatê-las, atribuindo até como questões míticas, tá? Mas as experiências carismáticas, elas não oferecem uma solução imediata para os estudiosos que lidam com o cânon bíblico, mas sim permite que eles, ao estudarem, entrem dentro do acontecimento e do relato e do texto e do contexto apresentado pelo autor sagrado. Então, os carismáticos querem que os estudiosos comecem a acreditar que o que eles estão analisando não é apenas um mito, uma lenda, mas sim eles estão analisando a experiência cristã, eles estão analisando a vida cristã, eles estão analisando a intervenção de Deus na vida, no tempo e na história de cada um daqueles autores sagrados, para construir o texto orientados pelo Espírito, soprado pelo Espírito que eles construíram. Então, quando se diz que vamos beber do Espírito ou beber da água
da vida, em que essa água é o Espírito do próprio Deus fluindo do seu trono, né? E essa parte, quando ela é lida, esse contexto é absorvido, automaticamente o carismático vai compreender que é uma ação e intervenção do Espírito. Então, alguns pentecostais estudiosos, para identificar ou para articular uma hermenêutica que seja representativa de uma tradição, de um ethos, eles vão colocar em prioridade a corporificação profética das Escrituras. Tá? Então, não vão ficar presos a uma reflexão crítica, mas a um processo interpretativo em que vão deixar-se impactar pelo agir, intervir e o propor do Espírito. Então, ao passo natural, no desenvolvimento de uma hermenêutica pentecostal, o paradigma recente desse encorajamento de alguns estudiosos é justamente para entrar em uma discussão séria e mostrar que ênfases interpretativas pentecostais têm uma importância a partir da proposta que é apresentada com os pressupostos experienciais na interpretação e no papel da narrativa na prática da teologia. Embora até muitas vezes possa ser pensado ou mesmo cobrado que os pentecostais desejam articular sua própria abordagem hermenêutica apenas para ser distintiva de fato, parece que, assim como os pentecostais, vão ser capazes de ajudar a igreja a descobrir uma série de verdades bíblicas com que não diz respeito à pneumatologia, e essas vão ser e vão propor um processo interpretativo ainda maior. Então, a hermenêutica pentecostal ela é articuladora de uma interpretação que pode até ser paradigmática para alguns teólogos, mas para o pentecostal ela é profética e absorvida de uma vivência e de uma experiência que é constatada pelo relato em que empreende o autor sagrado, o hagiógrafo, no texto que está compondo e que compõe dentro do cano sagrado. E era isso que nós tínhamos para hoje.